eu acho que vocês me querem aqui porque vocês querem saber como é que eu vejo essa coisa toda. Sim. Doutor, crime organizado, né? Durante algum tempo, crime organizado era basicamente a milícia, porque tinha uma gerência, distribuição de tarefas, a extorsão ali e tal. E o tráfico de drogas embora também seja considerado crime organizado, mas era muito específico, porque a finalidade era tráfico de drogas. Só que a sociedade foi avançando, milicianos pularam para o tráfico, traficante pulou para a milícia, houve essa troca, houve esse intercâmbio, e o tráfico passou a avaliar que, de repente, extorquir talvez fosse um caminho menos perigoso, assim, fosse um prejuízo. Porque quando se trafica, depende de translado da droga. Às vezes a droga é interceptada pela Polícia Federal, pela PRF, ou até mesmo pela Civil, pela PM. Então é um prejuízo. Perdeu, tem que comprar de novo. Mesma coisa com as armas. E aí alguém dentro do tráfico foi e idealizou. E se a gente começasse a cobrar na internet também, igual a milícia faz? E a milícia, e se a gente arrendasse terreno também para algum traficante egresso de lá querendo traficar aqui? E aí, como que ficou para definir agora as competências desse seu atual trabalho? Olha, vou te explicar. É muito interessante a tua pergunta. A primeira coisa que nós temos que fazer é a distinção o que a glamorização do conceito de organização criminosa está nos trazendo, e a nossa dificuldade legislativa está nos trazendo severos problemas na justiça. Tá? Primeiro, existe um artigo, pode procurar no Google, chamado A Banalização do Conceito de Organização Criminosa. É um artigo muito interessante porque ele faz a distinção do que infelizmente, operadores de direito, juízes, promotores, desembargadores, delegados e agentes não estão fazendo. Esse conflito de normas. Então, hoje você tem o 288, que era o antigo quadrilha urbano, que é uma associação criminosa. Você tem a associação criminosa para fins de tráfico. Você, em breve, vai ter também a questão do narcoterrorismo. Existem projetos de lei que vão modificar, porque no tipo penal de terrorismo está lá a prática de terrorismo, mais ou menos assim, para fins políticos. Quer dizer, aquele dispositivo ele é extremamente arcaico, muito embora recente, né, de 2024 para cá, 2023, 2024, não sei, não me lembro assim, a data exata do ano, mas ele, muito embora diga lá para fins políticos, já na década de 70, o mundo todo abandonava o conceito de terrorismo, né, vinculado estritamente à ideia de política. Então, o terrorismo é forma, é meio, é um padrão operacional de causar dor e sofrimento à sociedade como um todo. Então, você tem terrorismo de fundo psicológico, você tem terrorismo de fundo religioso. O terrorismo não se aplica mais. Independente da motivação. Independente da motivação. De causar o terror. É a forma de causar terror. E aí você tem... E o mundo todo está provando isso em diversos episódios. Quer dizer, você tem... A Europa está sofrendo... Vamos desarmar. Desarmar a Europa, beleza, perfeito. Só esqueceram de tirar as facas. Eu li um artigo ali, há um ano atrás, mais ou menos, que dizia que o acessório mais vendido na Inglaterra... Eu vi em uma matéria dizendo que o acessório mais vendido na Inglaterra era colete, era casaca infantil com camadas à prova de lâmina. Porque, enfim, chove facada, né? Na Europa, todo mundo sente... Então, aquilo são atos de terrorismo e não tem fins políticos, né? Os fins são outros. Então, nós vamos ter mais um tipo penal associativo. Então, a diferença, basicamente, é a associação criminosa é aquela, vou usar o nome vulgar, aquela quadrilha ou bando, aquele grupo que se reúne para fins de cometer crimes, tá? 3 ou mais. Você pode ter 20 numa associação criminosa para fins de tráfico, ou associação criminosa armada, ou associação criminosa comum. Mas eles não têm uma estrutura empresarial sofisticada, que é a grande maioria. Infelizmente, a grande maioria do que me é distribuído ali, a gente toda hora está sendo obrigado a declinar, suscitar conflito de colegas de vocês, que eles confundem, inclusive ele começa falando, é uma organização criminosa, daqui a pouco é uma associação criminosa, associação, organização. Quer dizer, porque estão usando os termos como sinônimos. Só que são elementos muito diferentes. Esse final de semana eu estava reunido com diversos juízes e embargadores do Tribunal de Justiça, no SEDES,
né, que é um centro de estudo, e foi aprovado, inclusive, um enunciado para tentar ajudar as polícias, o Ministério Público e até o próprio Judiciário com essa distinção. Então, é o modelo empresarial, entendeu? Com ânimo, aquele ânimo associativo contínuo, uma estrutura muito mais refinada, sofisticada do que qualquer quadrilha bando. Seja quadrilha bando que eu estou chamando impropriamente, né? A associação criminosa. Para fins de tráfico, que aí é o 35, você tem o 288, parágrafo único, que é a associação armada, para roubo, extorsão, sequestro, né? Extorsão mediante sequestro, etc. Então, esse é um primeiro ponto que deve ser levado em conta. O segundo ponto que você me trouxe é um negócio interessante. E aí a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, tá? Se você voltar ali no início da década de 2000, 2010, você vai ver que a milícia era uma... O que é a milícia? Vamos voltar no tempo. A milícia nada mais é o quê? Um grupo de extermínio, um esquadrão da morte, uma mão branca com rótulo diferente. Você vai no mercado e compra o ketchup com um novo rótulo. A milícia nada mais é do que os esquadrões da morte, né? Que começaram ali e viram nesse nicho de lacunas da sociedade, do Estado, a chance de passar a explorar. Se eu já mato para manter tudo bem aqui, eu vou começar a cobrar, eu posso ser dono de tudo, quer dizer... E aí, o que acontece? Para mim, da minha forma de ver, minha análise global, a mudança, essa mudança que você narra aí, se deu especificamente ali em 2017. Em que episódio? Na prisão do NEM da Rocinha. O NEM talvez seja o último dos traficantes que nós conhecíamos pelo termo de assistencialista, né? Ele não era um cara de execução, não era um cara sangrento. E assume que falam o Rogério 157, que era o braço direito dele, e ele ali vê naquela comunidade a chance de terceirizar a droga e fazer o quê? Passar a exigir valores da sociedade. Eu ouvi em forma, não sei se é verdade, que só o mototáxi da Rocinha rende por semana cerca de 300 mil reais. Então, pensa bem, você se livrou da indolação, você se livrou da droga no caminho, você se livrou daquele pessoal que tem que indolar a droga. Por quê? Porque eu terceirizei para vocês dois. Eu falo, olha só, o negócio é o seguinte, vocês querem vender droga? Fica aí na Rua 2. Mas se você vender a droga, se der algum problema aí, eu vou aí e mato vocês, porque a legislação é simples, né? O surra, o espancamento ou morte. Né? Ou expulsão, espancamento ou morte. Você tem essas três opções, o Código Penal deles é rápido, né? Alimenta uma plenitude, uma eficiência que o Estado não tem, é lógico. Sim. Então, ali começa a grande virada. E aí você tem aquela guerra toda, entra a polícia, sai a polícia, entrou Força Armada, virou GLO, virou não sei o quê, e nada mudou. Porque, historicamente, nada muda no Rio de Janeiro. Nada muda no Rio de Janeiro. E a gente não tem como é que eu posso dizer? A gente não tem uma estrutura contínua. Para falar disso, eu trouxe uma passagem aqui, é só para a gente construir isso. Sim, claro. Para mim, hoje é um dos maiores penalistas do Brasil, se não o maior penalista, que é o Edilson Mongenot. Ele diz uma passagem no livro dele, que eu não é usual, mas eu vou botar. Não se continua fazendo prova no processo penal, muito diferentemente do que se fazia à época de Cristo. A prova no processo penal precisa aperfeiçoar, evoluir, desencalhar, arremeter. Caso de ilustrada burrice, é no que estamos, a estagnação. Apenas burrice é estática. Isso está no livro dele, Direito Penal da Sociedade. Por que eu quero fazer isso? Porque nos últimos anos eu tenho feito uma reflexão muito intensa de tudo isso. Eu me abstive de tudo e fui olhar o troço à distância. Eu subi num monte e quis olhar a ilha. E passado 27 anos de carreira, eu estou cansado de prender, julgar e condenar ou absolver e as pessoas voltando. O que acontece com a polícia, com o Ministério Público e tudo. E o que me dói hoje? Me dói hoje é ver que existem pessoas na polícia que culpam o judiciário. O judiciário culpa a polícia. Todo mundo culpa todo mundo. E o que eu acho? O que eu acho é que nós precisamos de um freio de arrumação. Sinceramente, eu acho que nós precisamos de um freio de arrumação. Está tudo errado.